Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futeboso. Bom galera, foi a primeira rodada do Paulistão aí, nesse final de semana. E eu vou falar um pouquinho sobre como foi o desempenho dos 4 times grandes, como eles se saíram, né, depois do vídeo que eu fiz falando sobre o Mercadão e como eles chegavam pro começo desse Paulistão. Agora a gente já pode saber um pouquinho, né, bem pouquinho, do que esperar, né, segundo essa primeira impressão que ficou da primeira rodada do Campeonato Paulista, né. Bom, começando do São Paulo, o Tricolor Paulista estreou agora contra o Ituano no Morumbi e foi um jogo bem de testes, né? O Rogério Ceni, que teve o seu trabalho mantido do ano passado, trouxe aí e promoveu a estreia de alguns jogadores que o São Paulo contratou, que eu comentei no vídeo passado, né? Já promoveu a estreia do goleiro Rafael, que ele queria muito, né? Que veio do Atlético Mineiro. Já colocou no banco o Felipe Alves e o Jandrei, que ele chegou até a comentar numa entrevista coletiva que um deles, né, um dos 3 goleiros, ia ser negociado porque nenhum deles merece ficar como terceiro goleiro. E muito provavelmente, né, vai ser ou o Jandrei ou o Felipe Alves que vai deixar o Tricolor Paulista agora nesse ano de 2023, né, porque se o Rafael foi contratado agora não tem por que ele ser dispensado, não é mesmo? Bom, o goleiro Rafael teve um desempenho ali bom, ele não foi muito requisitado durante a partida. O Ituano, mesmo sendo uma equipe de Série B, uma equipe que brigou até a última rodada da Série B do ano passado para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, acabou não conseguindo acesso, mas enfim, não jogou tão bem assim como primeira partida, e o São Paulo também não conseguiu converter o seu favoritismo que vinha do jogo, né? O São Paulo ele tentou bastante, mas não estava com a pontaria calibrada, né? Principalmente os centroavantes Caleri e o Luciano não conseguiram corresponder todas as oportunidades que o São Paulo teve, né? Foram 22 chutes durante a partida inteira e apenas 4 foram em direção da meta do goleiro do Ituano. O Caleri também perdeu várias oportunidades, né? Foi então uma partida bem decepcionante para a torcida do São Paulo, que acabou até vaiando a equipe no final da partida. Foi ali uma volta depois de muito tempo sem assistir o time do coração. O São Paulo contratou bastante, mandou bastante gente embora, trouxe bastante reforços, mas a primeira impressão não correspondeu à expectativa dos torcedores que foram no estádio, né? E acabou sendo vaiado no final o time do São Paulo. E depois da entrevista coletiva do Rogério Ceni, a gente viu nenhuma mudança na postura do técnico São Paulino, que acabou de novo insistindo naquele negócio dos reforços. Com a estreia também do Wellington Rato e do Pedrinho no ataque, o São Paulo ali era esperado que fosse ser suprida a necessidade de jogadores de ponta, jogadores rápidos, que foi a intenção do Júlio Casares, né, o presidente do São Paulo, ao contratar esses 2 jogadores. Porém, o Rogério Ceni, após a partida, insistiu que necessita de um jogador ainda com características de velocidade, de lado de campo. Então ficou claro que o Pedrinho e o Wellington Rato não estão suprindo, né, nos treinos, nesse primeiro jogo, não estão suprindo a necessidade do treinador. E é sabido no interior do São Paulo, né, que ele está querendo a contratação do atacante David, que foi treinado por ele no Fortaleza, que agora está internacional, que não vem jogando bem no internacional, e o São Paulo está tentando a contratação desse atleta. Bom, agora falando do Corinthians, o Timão visitou o Red Bull Bragantino aí nesse domingo, lá no Nabi Abichedid, e foi derrotado, né? Foi o único grande que saiu derrotado. Foi um jogo de estreia do Fernando Lázaro como treinador principal da equipe, né? Agora não mais como interino, comandando a equipe principal. Ele chega no seu primeiro jogo como treinador oficial e promoveu ali algumas mudanças no esquema tático do Corinthians, né? Começou com o Júnior Moraes, o Roger Guedes ali, muito achava que ele ia jogar ali mais por dentro, como um segundo atacante, junto com o centroavante, porém a gente não viu isso que vinha sendo testado nos treinos, nos jogos treinos. Porém, o time não correspondeu, não foi uma jogada muito plástica, não tinha muito padrão de jogo o time do Corinthians. E após o jogo, né, a derrota do Corinthians, o Corinthians saiu sem criar quase nenhuma oportunidade de gol. O Roger Guedes, na entrevista na Zona Mista, falou ali, justificou, obviamente, sendo começo de temporada, ali o time não está muito encaixado, e falou também do ambiente, né, deu algumas alfinetadas no técnico Vitor Pereira, falando que, diferentemente do ano passado, agora o clima tá bom, o ambiente tá leve. Porém, eu acho que isso acaba passando por uma desculpa, né? Que para tirar o foco do jogo, falar que o ambiente interno tá legal, e eu acho que isso não é justificativa
para você acabar passando um pano pro trabalho de um treinador. Obviamente não estou aqui para falar que o Fernando Lázaro é um mau treinador, vai dar errado, porém a gente já precisa se atentar a essas aspas que são soltadas, né? Algumas indiretas ali, algumas coisas ali para passar um pano, então a gente precisa ficar atento a isso, né? Bom, falando aí de desfalques que o Corinthians teve, né? Porque muito foi falado na entrevista do Fernando Lázaro depois do jogo que o Corinthians estava realmente sem muitos jogadores. Sem o Renato Augusto fazendo uma gestão de cargas, né, uma preparação especial para ele. Também sem o Yuri Alberto, que teve um desconforto no tornozelo durante os treinos, também não foi relacionado ainda. O Romero, o Matheus Bidu e também o Adson ainda estão ali com alguns problemas de documentação, outros com problemas de lesão, então também não reforçaram o time, além do fato do Fausto Vera ter torcido o tornozelo direito logo no começo da partida, no primeiro tempo, né, ali no final do primeiro tempo, o Fausto Vera torceu o tornozelo, precisou ser substituído pelo Victor Cantillo, que também não correspondeu à altura, né. E bom, agora falando do Palmeiras, que recebeu o São Bento de Sorocaba no Allianz Parque. Foi uma partida onde o Palmeiras criou bastante oportunidades também e sofreu do mesmo problema do São Paulo, né? Criou várias oportunidades, porém o pé não estava muito calibrado, às vezes um posicionamento não estava afiado ali, porque a gente viu 2 gols do Palmeiras e 2 gols anulados, né? Bem anulados por impedimento, um do Jailson e um do Dudu, no primeiro e no segundo tempo, respectivamente. Foram jogadas que escancararam. O Palmeiras ainda está criando bastante oportunidades, está ali mesmo com desfalques, né, perdas como o Gustavo Scarpa e o Danilo, o Palmeiras ainda assim está conseguindo criar bastante, porém está faltando ali um pequeno detalhe, né, a finalização boa, o posicionamento um pouco mais acertado, mas a gente vê ali que falta, né, falta o Gustavo Scarpa, que vinha num ótimo momento, falta o Danilo, que também há várias temporadas vem sendo uma peça fundamental ali no meio de campo do Palmeiras, e isso mostra que Jailson e o Bruno Tabata, respectivamente, que estavam ali para substituir, né, foram contratados para substituir o Danilo e o Gustavo Scarpa, não são à altura. E a gente precisa ouvir o Abel Ferreira, que na coletiva também falou sobre reforços. A gente precisa entender esse lado do treinador, né? A gente viu a volta do Rafael Veiga, que foi uma ótima notícia para o torcedor palmeirense, que volta depois de um longo período sem jogar por conta de uma lesão no tornozelo, né? Teve que fazer cirurgia, passar por uma grande recuperação e agora volta ao time. Não jogou no mais alto nível, porém a gente já vê que é uma boa notícia, o Rafael Veiga já está jogando ali de novo pelo Palmeiras, né? E de novo, uma ótima atuação. E de novo, uma ótima atuação do Dudu. O Dudu que, embora o Palmeiras não tenha com o pé calibrado, não esteja 100% no ritmo, a gente vê que o Dudu ainda assim se destaca. Passa a temporada atrás de outra e a gente vê que o Dudu ainda segue sendo o maior destaque do Palmeiras, né? Junto a ele o Endrick também foi muito participativo, o menino de 16 anos vai ganhar bastante oportunidades, né, com o Abel Ferreira nesse Paulistão e a gente vai possivelmente ver aí a afirmação dele. Ele participou bastante aí da partida, mas ainda com um pouco de timidez, mas ele vai sim ganhando uma sequência de jogos que ele não teve oportunidade por ter começado muito no final da temporada, né, a ganhar uma rodagem ali no elenco principal. Agora no Paulistão, desde o começo, vai ser uma grande oportunidade para o Endrick se destacar, né. E agora falando do jogo do Santos, né, eu tô com a camiseta aqui do Santos, uma camiseta retrô do bicampeonato mundial de 62 e 63, aqui para também fazer uma singela homenagem ao Rei Pelé, que faleceu no dia 29 de dezembro, né? E o Santos, obviamente, sendo o clube formador, o clube onde ele mais jogou, nessa próxima partida, após a morte dele, a gente viu diversas homenagens lindas feitas ao Rei Pelé, desde o começo da partida, antes mesmo do apito inicial. A gente já viu ali um trono no centro do campo, né? O Santos foi à Federação Paulista pedir que o jogo acontecesse de noite para poder ser feita uma homenagem mais bonita ainda, e foi muito bem feita a homenagem, né? Como eu disse, com um trono no meio do campo, onde foi levado por alguns jogadores que jogaram junto com o Pelé pelo Santos, levaram uma coroa para coroar o trono do rei, né? Isso foi muito bonito, uma festa muito bonita dos torcedores também do Santos nas arquibancadas. E durante o jogo também a gente viu várias homenagens, né? Tanto do lado do Santos quanto também do lado do Mirassol, que estampou em todas as camisetas dos jogadores o nome do Pelé, né? E do lado do Santos a gente viu a numeração, né? O número do jogador
e alguma conta matemática para levar ao número 10. Por exemplo, o Marcos Leonardo, que é o camisa 9, estava escrito 9 mais 1 para dar o número 10, né? Então isso foi muito legal, né? Uma homenagem muito bem feita, além também de outras homenagens, como a comemoração do Marcos Leonardo dando o famoso soco no ar após fazer o seu gol, e foi muito importante. Eu acho que é muito legal a gente mostrar como foi importante o Pelé para o nosso futebol, como foi importante para o Santos, né? O maior jogador da história do time. E agora falando da partida, né? O Mirassol começou ali bem, chegou ao gol no primeiro tempo após uma falha do goleiro João Paulo, né? O Danielzinho chutou de longe, o João Paulo acabou aceitando, e depois disso o Santos do Odair Helma, né, conseguiu dar a volta por cima, empatou com o Marcos Leonardo de pênalti, um pênalti muito bem marcado pelo VAR, e daí no segundo tempo o Santos conseguiu chegar ao gol da virada, né, com o Lucas Braga, depois de um cruzamento vindo da esquerda, ele conseguiu finalizar para o fundo da rede, né. E o que fica pra gente? Fica ver a entrevista do Odair Helma depois, né, na sua estreia, que ele já trouxe alguns trunfos do seu trabalho, que já pode ser visto em campo, como a parte mental, que o Santos há muito tempo não vinha com uma característica de virar jogos, agora conseguiu já virar um jogo. Então a gente vê um olhar bem positivo do time do Santos, que dentre os 4 grandes foi o único que saiu vitorioso dessa primeira rodada, né? A gente não pode tirar muitas conclusões da primeira rodada do Campeonato Paulista, porém a gente já pode saber que é muito bom começar ganhando a sua primeira partida da temporada, mas também não é terra arrasada para quem não conseguiu tal feito, né? A gente não pode fazer uma análise tão precisa, porque há muitos contextos a ser analisados, como entrosamento, chegada de reforços, saída de outras pessoas, troca de treinadores, então precisa ter calma ao guardar alguns jogos, né, talvez a primeira fase, para fazer uma análise mais precisa, uma análise mais coesa e mais justificável, né? Bom, galera, foi isso o vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês estão pensando aí depois dessa primeira partida sobre o campeonato dos times grandes, e deixem aí nos comentários. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um like, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Falou!